Tudo vai acontecer dentro do Hospital Mother Frances, que fica em Tyler, no Texas. Entre 2017 e 2018, 12 pacientes estavam se recuperando de suas cirurgias, mas sem explicação, todos eles vão ter um AVC. E dos 12 pacientes, 7 deles vão acabar falecendo e os outros 5 vão sobreviver, mas vão passar o resto de suas vidas tendo que lidar com as sequelas desse misterioso derrame. Todos esses acontecimentos estranhos vão chamar a atenção dos médicos do hospital e os funcionários vão começar a procurar o anjo da morte que estava atacando os seus pacientes. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, se não for inscrito no canal, se inscreve também e já deixa um comentário aqui para me ajudar no engajamento. Bom, para entender melhor o caso de hoje, eu vou inserir uma tabela aqui com datas e com o horário dos casos, do exato momento que aconteceu os casos, tá? Infelizmente eu não consegui encontrar todas as informações de todos os casos, todos os detalhes, mas mesmo assim as informações que eu vou passar para vocês vai dar pra gente entender que tudo aconteceu no período do plantão noturno do hospital e também vale lembrar que todos esses casos que eu vou contar aqui são os casos que foram documentados, mas o número de vítimas pode ser ainda maior. No dia 7 de janeiro de 2017, James Dutch Blanks, um homem de 73 anos, estava na UTI se recuperando depois de passar por uma cirurgia cardíaca. A mulher dele, que se chama Kay Blantz, falou que logo depois que ele foi levado para a UTI, tudo parecia super normal, ele estava respirando sozinho, estava falando, estava bem, e ela acaba indo para casa depois de visitar ele, mas naquela mesma madrugada ela é acordada com uma ligação do hospital e eles informaram ela que o companheiro da vida dela tinha tido um AVC e faleceu momentos depois. Depois de 10 dias, no dia 17 de janeiro de 2017, outro paciente tem um AVC sem explicações. E no dia 16 de junho de 2017, James Sanders vai ter um AVC, vai acabar falecendo também. E às 3 horas da manhã do dia 22 de junho de 2017, um homem de 61 anos de idade tem um AVC e morre momentos depois. No dia 25 de junho de 2017, John Lafferty, que estava na UTI se recuperando de uma cirurgia cardíaca que tinha sido um sucesso, tem um AVC e acaba perdendo a sua vida também. E às 4h37 da manhã do dia 14 de julho de 2017, um homem de 58 anos de idade que estava na UTI se recuperando de uma cirurgia cardíaca teve um AVC misterioso também. No dia 27 de julho de 2017, Ronald J. Clark, um homem de 68 anos, pai de família, muito amado por todos, estava na UTI se recuperando também de uma cirurgia cardíaca, teve um AVC na madrugada. Os enfermeiros entubam ele novamente, mas ele não resiste e morre um tempo depois. No dia 2 de agosto de 2017, Christopher Greenway, de 47 anos, é internado no hospital. No dia seguinte, dia 3 de agosto, ele passa por uma cirurgia cardíaca. A cirurgia foi um sucesso. Ele foi internado na UTI para se recuperar e às 16h36 eles retiraram o tubo do Christopher e ele estava respirando bem sozinho. O Christopher estava melhorando a cada minuto, mas às 3h35 da manhã do dia 4 de agosto, o Christopher tem um AVC, ele foi novamente ligado aos aparelhos, ele resistiu por mais 2 dias, mas infelizmente foi declarada a morte cerebral e o Christopher acaba perdendo a sua vida também. E depois desse caso aqui, o médico do Christopher, ele não consegue entender o porquê que o seu paciente teve aquele AVC. Tava tudo ótimo com ele, como que assim, do nada, ele tem esse derrame, né? Então, esse médico desconfiado, ele pede para fazer uma tomografia no Christopher e nesse exame dá para ver a presença de bolsas de ar no seu cérebro. E a partir desse ponto aqui, o hospital começa a desconfiar, né, que tem algo de errado acontecendo ali na UTI. Os médicos começam a desconfiar dos enfermeiros e vice-versa, tá? Os enfermeiros também começam a desconfiar dos médicos. Bom, a administração do hospital, então, decide instalar mais câmeras de segurança. Já tinha, tá? Algumas câmeras de segurança naquele hospital, mas instalaram mais algumas
algumas que pegava principalmente aquela área ali da UTI, né, para ver o que estava acontecendo. E mesmo assim, os casos aí de AVCs misteriosos continuavam. No dia 7 de agosto de 2017, um homem de 54 anos também tem um AVC. E às 4h15 da manhã do dia 26 de outubro de 2017, um homem de 56 anos também tem um AVC. E passa um mês, no dia 27 de novembro de 2017, a Pamela Henderson, que era uma enfermeira, ela estava internada ali no hospital porque ela passou por uma cirurgia cardíaca e a cirurgia dela também foi um sucesso. No dia seguinte, então no dia 28, eles já retiraram o tubo dela, ela estava respirando bem sozinha. No dia 29 ainda, os enfermeiros contam que ela estava super bem, estava ali se comunicando com todo mundo, né, falando, e ela fica também um tempo ali brincando, né, com o seu iPad e tal, parece que estava jogando alguns joguinhos. E depois de um tempo ela adormece. Só que à meia-noite 05 do dia 30 de novembro de 2017, ela também vai ter um AVC. Logo depois, então, os enfermeiros já colocam o tubo nela novamente, ela fica ali resistindo e ela fica melhorando a cada dia ali, respirando, né, com os aparelhos. Depois de alguns dias, então, eles conseguem retirar o tubo. Foi no dia 5 de dezembro, tá, que eles retiraram o tubo dela, da Pamela. E ela se recuperou bem, só que ela ficou com muitas sequelas gravíssimas do AVC que ela teve. A Pamela teve que passar por várias sessões de fisioterapia, ela teve que aprender a andar novamente e até mesmo a se alimentar sozinha. No dia 24 de janeiro de 2018, Joseph Kalina, de 58 anos, dá entrada no hospital. Ele passa por uma cirurgia cardíaca na manhã desse dia e nas próximas horas ele se recupera muito bem, com sucesso, mas perto da 1h25 da manhã do dia 25 de janeiro de 2018, ele tem um AVC. O Joseph, ele sobrevive, tá? Mas com sequelas gravíssimas também, tão graves que depois de 2 anos o Joseph acaba perdendo a sua vida também. O Joseph faleceu no dia 2 de agosto de 2020. E é nesse ponto exato aqui da história que as peças desse quebra-cabeça vão começar a se encaixar. Por quê? Analisando as câmeras de segurança desse dia aí que o Joseph teve um AVC, que todos os funcionários daquele hospital vão entrar em choque. Nós vamos olhar agora essas imagens e vamos analisar também. Bom, esse é o leito onde estava o Joseph. Um pouco antes do AVC, nós conseguimos ver um enfermeiro entrar no quarto dele. Esse enfermeiro não era responsável por esse paciente. E quando as autoridades analisaram essa cena, eles perceberam que o enfermeiro tinha uma seringa nas suas mãos. O enfermeiro entra no quarto, fica lá dentro durante 1 minuto e 4 segundos e sai do leito. Momentos depois, o alarme é acionado no leito do Joseph. Muitos enfermeiros e médicos entram no quarto para atender o paciente e iniciar as manobras para salvar a vida dele. O enfermeiro que nós vimos momentos antes entrando naquele leito, fica aqui, ó, de longe, observando a movimentação. E depois de aproximadamente 5 minutos, ele vai até a porta, mas ele não entra para ajudar e não fala para ninguém que esteve naquele leito minutos antes. E isso aqui é muito grave, tá? Na área aqui dos profissionais de saúde, todo mundo sabe que se algum enfermeiro atendeu algum paciente e algo aconteceu de ruim com aquele paciente, né, minutos depois ou momentos depois, aquele enfermeiro tem a obrigação de estar informando que ele esteve naquele leito e o que ele fez exatamente com aquele paciente. Então, esse enfermeiro não falou nada. Ele só fica ali, ó, observando, talvez sentindo até um certo prazer naquela situação. Esse prazer foi explicado por ele mesmo, tá? E eu vou contar os detalhes no final do vídeo. E é agora que esse mistério aqui acaba sendo solucionado. Bom, esse enfermeiro aí que nós vimos então entrando ali no leito do Joseph, ele não era o responsável, né, pelo Joseph e não era responsável também pelos outros 11 pacientes que sofreram o AVC. E todos os casos que eu contei para vocês aqui aconteceu enquanto estava ali, né, no horário do plantão deste enfermeiro e na mesma ala onde ele trabalhava, que era a UTI. Bom, sabendo disso tudo aqui, então o hospital, claro, começa a interrogar os próprios funcionários dali do hospital.
E falando com os enfermeiros e com os médicos, uma das enfermeiras informou ao hospital que teve um dia estranho, que ela percebeu que ela foi visitar o paciente dela e ela viu esse enfermeiro lá dentro do quarto. Esse enfermeiro também não era responsável por aquele paciente. Ela estranhou que ele estava ali, né? E ela percebeu que quando ele saiu do quarto, ele tinha uma seringa ali, que estava, parece que numa mesa ou num balcão que tinha ali nesse leito, e ele pegou essa seringa e levou com ele. Bom, ela achou aquilo estranho, mas mesmo assim ela não desconfiou dele, porque o cara era muito legal e tal, e também porque ela achou que ele estava ali só tentando ajudar, né, o paciente dela. Outro funcionário do hospital também falou uma coisa bem esquisita para eles. Foi que um dia, certo dia lá, ele estava indo para a sala onde ficam os medicamentos e ele encontrou esse enfermeiro trancado lá dentro dessa sala. Bom, também na época ele não achou que fosse nada fora do comum, mas depois desses casos aqui acontecerem e eles estarem desconfiando dele, é claro que ele informou tudo isso para o hospital também. Mas apesar de todos esses relatos aí, todos os funcionários ali, os enfermeiros, os médicos e os funcionários mesmo do hospital, ninguém desconfiava deste enfermeiro, porque era um cara muito legal, né? Todo mundo via ali ele como uma pessoa boa, né? Digamos assim. Nós já vamos descobrir qual que é a verdade dele aqui, tá? Mas então, vamos saber agora o nome desse enfermeiro, quem que ele era. O nome dele é William George Davis. Ele é mais conhecido como Will Davis e hoje em dia ele é conhecido como o Anjo da Morte. Ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 1984, ele tinha 3 irmãos e ele era o mais velho. A vida na casa dele era normal, não tem histórico de abuso ou algo parecido, mas o pai dele, que é esse aqui que vocês estão vendo na foto, que aliás é o próprio William, pequenininho, bebezinho aqui que ele está segurando, o pai dele sempre queria ser o melhor em tudo e queria que os filhos fossem também os melhores em tudo. Queria que os filhos sempre tivessem sucesso. E o Will sentia que tinha que ser o melhor. É como se ele não tivesse sucesso, ele ia desapontar o pai dele. Bom, a família era bem simples, tá? Classe média, média baixa. E a mãe dele fala que como o Will não teve tudo, né? Brinquedos e computador novo e tudo isso que toda criança quer. Como ele teve essa falta na infância, a mãe do Will mesmo, ela sente que ele quis fazer diferente com os filhos dele, tá? Nós já vamos entender isso aqui também. Bom, vamos passar para a parte amorosa aqui da vida do Will. Na adolescência, quando ele tinha lá pelos seus 16, 17 anos, ele começa a namorar uma menina que tinha entre 12 e 13 anos de idade. Esse relacionamento era um relacionamento abusivo, tá? O Will controlava essa menina. Isso aqui, quem deu essas informações foi a própria prima dela, tá? Depois de tudo aqui foi ser descoberto. Então essa prima conta, né, que ele controlava muito ela, eles brigavam muito e que ele puxava ela assim para os lugares e tal, que era bem complicado o relacionamento dos dois. Isso aqui durou durante algum tempo, tá? Esse relacionamento, e depois quando eles estavam no fim já, o Will começou a ameaçar ela, tanto que essa namorada chegou aí na polícia. Naquela época, ela pediu uma medida protetiva, mas mesmo assim, o Will não se afastou dela. E teve um fato aqui muito marcante no relacionamento desses dois aqui, tá? Foi que o Will sempre falava que, se eu não puder ficar contigo, então eu vou tirar a vida do seu pai, vou tirar a vida da sua mãe, e assim vai. E certo dia, o Will pega o seu carro e sai na loucura, assim, sabe? Rápido, vira e vai direto para casa dessa menina, querendo entrar mesmo com o carro dentro da casa. Só que esse carro só não entrou na casa dessa menina porque tinha uma árvore na frente, então ele bateu na árvore e ali ele ficou, né? Mas vocês estão vendo aqui, né, mais ou menos como que era a personalidade dele. Bom, esse relacionamento aí do Will não vai durar, tá? Os dois vão acabar se separando e anos depois o Will vai conhecer uma outra mulher que nós não temos o nome porque a identidade dela foi protegida. Essa mulher ele vai conhecer quando ele já era enfermeiro e os dois vão acabar se casando, sim. O Will vai comprar uma casa nova depois desse casamento aí e a mulher dele conta depois em entrevistas que a casa era grande demais. Vamos lembrar aqui que o Will era um enfermeiro. O salário de enfermeiro não é tão alto assim, né? Até amigos lá, colegas de trabalho, enfermeiros que trabalhavam junto com ele, estranhavam essa vida aí luxuosa que o Will
vivia, ter comprado essa casa aí enorme. Ele também parece que comprou um carro na época, um carro novo e tal. E também ele construiu uma piscina nessa casa e essa piscina custou $40 mil. Então, né, muito dinheiro aí envolvido. Bom, assim que eles se casam também, um pouco tempo depois, eles vão ter o primeiro filho, um menino, o que dificulta ainda mais as finanças de um casal, né? A gente sabe que um filho custa muito dinheiro nos Estados Unidos, também no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, complicou ainda mais a situação financeira, né, deles. Complicou tanto a situação financeira que entre 2014 e 2015 o Will acaba declarando falência. Ele tinha uma dívida de $135.796. Tem ali alguns quebrados ainda juntos, né, que ele tinha que pagar. Bom, passa um tempo depois, além de trabalhar no hospital lá como enfermeiro, ele começa a estudar também, ele começa a fazer um mestrado também na área de enfermagem. Em maio de 2017 o casal vai ter o segundo filho, dessa vez uma menina linda. Lembrando, é 2017, tá? Lembra dos casos? Aconteceram em 2017. Então, enquanto a filha dele era bebê em casa, ele estava fazendo aquilo lá no hospital. E o que a mulher dele conta sobre a personalidade do Will? Bom, ela fala que ela gostava muito dele, ele era muito carismático, muito charmoso e tal. E, além disso, ela fala que ele era muito engraçado, que fazia piada o tempo inteiro, fazia ela rir. Essa questão aqui foi contestada por alguns colegas de trabalho lá que trabalhavam no hospital com o Will. Por quê? Teve um enfermeiro aí que deu uma entrevista também, que trabalhava lá com o Will, que falou que as piadas do Will eram de muito mau gosto, piadas muito pesadas e tal. E que teve uma vez que ele fez uma brincadeira, olha isso, com os funcionários ali do hospital, com os enfermeiros. Os enfermeiros foram lá na pausa, né, do seu café, e enquanto ninguém estava olhando, o Will colocou laxante no café dos enfermeiros. E depois começou todo mundo a passar mal, aquela coisa toda. O Will ficou rindo da situação, contou que ele tinha colocado laxante e tipo assim, ai gente, piada. Olha, uma brincadeira que eu fiz com vocês. Meu Deus, né, gente? Que mente é essa? A gente tá vendo, né, qual que é a personalidade desse monstro aqui, desse anjo da morte. Bom, agora que a gente já entendeu toda essa parte, vamos voltar lá para as investigações. Depois que o hospital analisou ali aquelas cenas, né, das câmeras de segurança, eles conversaram, é claro, com os funcionários. O Will acaba, né, descobrindo ali dessa fofoca, né, tá todo mundo falando, meu Deus, será que foi ele que fez esse, né, que de alguma forma fez com que todos os pacientes tivessem um AVC? E o próprio Will acaba ligando lá para a direção do hospital e ele fala que, né, ele tá chocado com toda essa situação. Lembrando que todos esses pacientes que nós falamos, eles não eram pacientes do Will, então por isso que a direção do hospital também perguntou para ele por que você entrou nesses leitos, não era para você entrar lá, né? E ele fala que não, eu fui lá só ajustar a veia, eu escutei o alarme, fui lá ver o que estava acontecendo, fui ajudar o paciente. Ele não assumiu nada, tá? O hospital vai despedir o Will no dia 15 de fevereiro de 2018. Todos os documentos aí, né, que eles conseguiram armazenar aí dessa investigação que eles fizeram foi para uma junta médica que também fizeram um outro laudo e tal, e foi decidido então cancelar a licença do Will no dia 16 de março de 2018. Então, a partir daqui, o Will não podia ser enfermeiro nem naquele hospital e nem em outro hospital lá dos Estados Unidos. E o mais estranho ainda dessa história é que parece que o Will, ele era realmente uma pessoa muito carismática, muito, né, cheio de charme, aquela coisa tal, né, conseguia enganar as pessoas facilmente. Tanto é que a mulher dele sempre acreditou que ele era inocente e muitos amigos dele também acreditavam que ele era inocente. Próprios funcionários lá do hospital, enfermeiros e pessoas que trabalhavam ali diretamente com o Will. Eles acreditavam tanto na inocência dele que foi criada uma campanha ali na GoFundMe, que é uma plataforma de vaquinhas lá dos Estados Unidos. Eles queriam arrecadar o dinheiro para que o Will tivesse o suficiente para ele contratar advogados e provar a sua inocência. Essa campanha foi criada no dia 23 de março de 2018, que foi uma semana depois de cancelarem a licença do Will. E eles tinham o objetivo de arrecadar $10 mil. Eu não sei exatamente quanto eles arrecadaram, tá? Aqui nesse print aqui que eu consegui da internet, a gente consegue ver que até ali tinham arrecadado $5.495. Só que eu acho que esse não foi o último print lá que conseguiram
pegar dessa campanha. Por quê? Se a gente procurar essa campanha hoje em dia, né, agora, né, nesse momento, lá no GoFundMe, a gente não vai encontrar a campanha mais, porque ela foi cancelada lá quando toda essa notícia saiu na mídia. E amigos ali, enfermeiros, falam que a campanha arrecadou um pouco menos de 10 mil dólares, então ele tinha quase que o valor total ali para pagar os seus advogados. Também não sei o que foi feito com esse dinheiro, se realmente foi pago para ele ou não, né, dado para ele ou não. Mas, enfim, ficou essa dúvida aqui na minha pesquisa, tá? Mas continuando aqui, depois dessa campanha aí, para vocês entenderem, né, o quão ele conseguia enganar as pessoas mesmo, e eles acreditavam, e muitas pessoas deram dinheiro para ele, gente, para esse anjo da morte. Mas voltando aqui, então, depois disso aqui, logo depois, tá, alguns dias depois, a polícia já estava investigando esse caso aqui, na verdade, tá? E não tinha passado nada para mídia até então. Mas a investigação da polícia ali estava correndo, eles chegaram aí na casa do Will, com um mandado de busca e apreensão, e lá na casa do Will eles recolheram alguns equipamentos eletrônicos, telefone, computador, todas essas coisas, e eles foram então pesquisar, né, ali, analisar o que ele tinha pesquisado na internet. E eles descobriram que o Will tinha feito uma pesquisa, ele queria saber o que aconteceria se ar fosse introduzido na veia dos pacientes. Sim, esse foi o método que ele usou, tá? O que o Will fazia? Ele entrava ali no leito dos pacientes e com eles ali dormindo, né, apagados, ele pegava uma seringa e colocava simplesmente ar na veia ali do paciente. Esse ar então causa ali o AVC, né, que eles tinham. Então por isso também que a gente via lá na tomografia, né, de um dos pacientes aquelas bolsas de ar no cérebro, por isso que teve todas aquelas sequelas, aquelas pessoas tiveram também por causa do AVC, é claro, né? Então era esse o método que esse monstro aí, anjo da morte, usava. Cruel, gente. Maligno, muito maligno, maquiavélico mesmo, era esse homem. Essa é a definição que eu consigo dar para ele nesse momento. Nós vamos ver mais provas aqui ao longo do vídeo, tá? A crueldade dele é ainda... vai além disso aqui. Bom, nessas pesquisas aí que ele fez na internet, a polícia descobriu também que ele pesquisou sobre o histórico de SKs. Vou falar SK, tá? Mas são pessoas que tiram a vida de pessoas em série. Ele queria saber o número das vítimas dos SKs, os mais famosos, digamos assim, né, lá nos Estados Unidos. E muita gente acha que ele fez essa pesquisa porque ele queria se comparar também aos SKs. Por quê? Lembra da história lá do pai? Que falou que, né, que queria que os filhos sempre fossem o melhor em tudo? Então, na cabeça louca do Will, talvez, né, isso aqui não é comprovado, tá, gente? Isso aqui é só teoria. Mas talvez ele também queria ser o melhor SK de todos os Estados Unidos. Bom, com todas essas provas, então, que a polícia tinha, as câmeras de segurança, tudo que eles encontraram na casa dele e tal, a polícia prende o Will no dia 10 de abril de 2018, que foi aproximadamente 3 meses depois do último AVC misterioso que teve no hospital. E vale lembrar que depois que ele foi despedido lá do hospital, né, que ele foi afastado, então, das suas atividades como enfermeiro, nenhum outro AVC misterioso aconteceu por lá. A polícia estipulou uma fiança de 2 milhões de dólares, dinheiro que o Will não tinha para pagar, é claro, então ele ficou preso até o dia do seu julgamento. O julgamento vai iniciar no dia 28 de setembro de 2021. Bom, nesse julgamento aí várias pessoas vão testemunhar, entre eles os funcionários ali do hospital, todos os enfermeiros, os médicos e outros funcionários, e também alguns dos sobreviventes, né, que sofreram um AVC, tiveram a visita ali noturna do anjo da morte no seu leito e sobreviveram a esse ataque. E um desses sobreviventes é a Pamela Henderson. Essa foto aqui é a foto do julgamento do Will mesmo, tá? E é muito triste ver uma mulher que era muito forte e que depois de ser internada lá e ter a visita do Will no seu leito, vive hoje fazendo muitas sessões de fisioterapia e mesmo assim ela ainda não conseguiu recuperar a sua visão total e ela também tem que andar com um andador ou com o auxílio de uma cadeira de rodas. Bom, eles vão apresentar também nesse julgamento as câmeras de segurança do hospital do dia que o Joseph Kalina teve o AVC.
E sobre o Will, durante esse julgamento, o que ele fez? Ele se declarou inocente, mas ele não foi dar o seu depoimento, tá? Ele tem esse direito lá, né, de não depor, e foi assim que o advogado dele escolheu fazer. E a defesa declarou que todos os pacientes sofreram AVC por causa de uma negligência do hospital. E uma fala muito interessante desse julgamento, que eu acho que foi até uma testemunha que falou, não tenho certeza, tá? Mas é a seguinte, abre aspas: não tem um lugar melhor para um serial killer se esconder do que no hospital. Fecha aspas. E é verdade, né, gente? É verdade. Infelizmente, é verdade. Bom, no final das contas, no dia 19 de outubro de 2021, sai a decisão do júri. Eles vão considerar o Will culpado por ter tirado a vida de somente 4 pessoas, que são esses aqui, ó: o Ronald Clark, John Patrick Lafferty, Christopher Greenway e o Joseph Kalina. Lembrando que o Joseph foi o paciente que faleceu 2 anos depois, tá? E mesmo assim eles conseguiram considerar ele culpado, mesmo porque nós temos a imagem ali das câmeras de segurança claramente, né, vendo o Will entrar no leito do Joseph. Agora, lembrando que eram 12 pacientes, lembra que ele tinha acusado lá de, né, ter cometido o AVC, eles não conseguiram provar os outros, tá? Somente esses 4. A sentença vai sair no dia 27 de outubro de 2021 e o William George Davis, mais conhecido como Will Davis, foi condenado a pena capital. O advogado dele vai apelar essa condenação aí, tá? Parece que vai tentar trocar então de pena capital para prisão perpétua, mas essa apelação ela está pendente até hoje, tá? Então ela não foi nem recusada e nem aceita, ninguém sabe o que vai acontecer, mas por enquanto, até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, o Will continua então no corredor da morte, esperando a sua sentença ser aplicada. Só que esse caso aqui ainda não acabou, porque a gente não sabe o motivo, quer dizer, a gente sabe sim o motivo e ele vai contar depois. Bom, no próprio dia do julgamento, quando foi dado a sentença mesmo, quando ele foi levado para a prisão, naquela mesma noite, a mulher dele vai ligar para a prisão para falar com ele. Essa ligação ali entre os dois vai ser gravada, tá? Pelo presídio. E nessa ligação ele confessa e dá um motivo. Bom, a mulher dele então pergunta ali, né, por que você realmente é culpado, o que está acontecendo, como assim, que você pegou a pena capital e tal e tal. E ele confessa, então fala que sim, que ele tinha feito, mas que ele só tinha feito tudo isso porque ele estava precisando de dinheiro. Lembra das dificuldades financeiras na vida dele e tal? E ele tinha então colocado ali o ar, né, na veia dos pacientes, porque ele queria que os pacientes ficassem mais tempo na UTI, e se os pacientes ficassem mais tempo na UTI, isso seria então, o plantão dele, né, seria ali aumentado, né, mais horas de plantão, e com isso ele ia ganhar mais dinheiro. O que é mentira, tá, gente? Porque o Will também reclamava muito, mesmo lá na época que ele foi interrogado, sobre a questão do hospital, de não estar dando ali oportunidade para ele trabalhar mais, que ele precisava de dinheiro e tal. É mentira, tá? Porque os próprios enfermeiros do hospital falaram que aquele hospital ali, ele era muito lotado de gente, lotado de trabalho, e eles estavam sempre sendo chamados para fazer plantão. Então, falta de trabalho ele não tinha. Só que esse motivo que ele deu aí, ele vai ser trocado um pouco depois, tá? Numa entrevista que ele vai dar anos depois, lá mesmo da prisão, um documentário, que eu assisti esse documentário e é muito interessante de assistir, vocês assistirem também para entender mais esse caso, que é esse documentário aqui, que eu assisti pela Disney Plus. Eles contaram o caso do Will no primeiro episódio da série, tá? Dessa série aqui. E no final do episódio, eles vão entrevistar ele na prisão. Bom, nessa entrevista, ele fala que ele entrou em depressão em 2002, não sabia o que queria fazer da vida, foi no médico que deu uma medicação para ele. Ele falou que depois de um tempo, ele tentou ali tirar sua própria vida, colocando o carro dele em uma árvore. Vocês lembram da informação do acidente lá? Aquele acidente que ele sofreu quando ele namorava com aquela menina? A prima da menina falou, o Will veio aqui, colocou o carro para tentar, né, tirar a vida de todo mundo que estava dentro daquela casa, só que tinha árvore na frente, ele bateu ali na árvore. Também tem outra questão, se fosse realmente um acidente, por que ele ia sofrer um acidente exatamente na casa
da namorada. Possível, né, gente? Então, mentiroso esse cara, mesmo anos depois ele continua contando a mesma mentira. Mas vamos continuar aqui na entrevista que ele deu aí para essa psiquiatra forense que foi lá então entrevistar ele. Ele falou então que ele foi diagnosticado como sendo bipolar, mas ele nunca achou que ele fosse bipolar. Falou que era péssimo em administrar suas finanças, falou que se sufocou com muitas coisas, com os pagamentos, com as contas, e falou que tinha vários problemas com dinheiro e que estava tomando um remédio para lidar com essa situação estressante aí que estava passando na vida dele, e que em abril de 2017 ele parou de tomar esse remédio. E ele fez isso porque esse remédio estava dando os efeitos colaterais ali que, como é que eu posso dizer, machucam o orgulho masculino. Cara, fica mole, tá, gente? É isso que acontece quando toma aquele certo medicamento. E ele fala isso mesmo na entrevista. Então, eu não quis mais tomar isso daí. Lembrando que 2017 é o ano que tudo vai acontecer. Então, parece que ele queria explicar, tipo, olha, eu parei de tomar a medicação, daí eu me descontrolei e comecei a cometer todos esses atos de maldade aqui. Bom, ele fala que o primeiro incidente foi no dia 15 de junho, que foi o caso do Sr. Sanders, que a gente contou aqui, mas lembrando que nas investigações, tudo acontece muito antes do que ele está falando nessa entrevista. Na cabeça dele, ele não cometeu os atos anteriores. E ele falou então que nesse dia ele tinha que verificar a insulina ali do Sr. Sanders e tal, e que ele pegou e puxou a seringa e apertou, né? Então colocando somente o ar ali na veia dele. E disse que quando ele fez isso, ele sentiu assim uma euforia, uma coisa, um sentimento muito prazeroso para ele naquele momento, e fazendo isso ele era como se ele esquecesse de todos os seus problemas financeiros e tal, então e ficasse ali com a sua mente somente naquilo que estava acontecendo naquele momento, e que era uma coisa muito prazerosa realmente para ele. Então ele conta que depois ele continuou a fazer mais vezes com outros pacientes a mesma coisa, e que, além disso, quando ele sentia aquela sensação ali de prazer, quando ele estava aplicando ali na veia do paciente o ar, quando ele saía, ele ficava então observando os outros enfermeiros entrando, né, para ajudar aquele paciente. Ele ia na porta e ele ficava observando tudo o que estava acontecendo ali, e aquele prazer dele aumentava ainda mais nesse segundo momento aí dessa maldade que ele fez. Ele fala que isso foi passando ali, né, ao passar dos dias e tal, virou um vício. Apesar dele confessar ali, né, na cara dura, ele fala que ele sabe que ele fez era errado e tal, né, que ele pede perdão, né, toda aquela coisa que, né, esses psicopatas sempre fazem ali para tentar se desculpar, né, dessa situação. Não sei se ele foi diagnosticado como psicopata mesmo, tá, mas me parece muito, né, as características de um narcisista também. Ele tem muitas características de narcisista, o Will. Bom, mas continuando aqui, nessa entrevista, o mais chocante de tudo isso, apesar de ter confessado assim como na cara dura, é que no final da entrevista, essa psiquiatra e psicóloga forense, ela fala pro Will, ela deixa ele muito à vontade, na verdade, né, na entrevista, é claro, e ela fala para ele, tá, mas tem outro caso que você queira aí confessar, talvez para tirar esse peso do seu peito e tal? E o Will acaba confessando um caso que ninguém nunca tinha investigado. Ele confessa ter tirado a vida de uma paciente de 96 anos de idade em 2016, então um ano antes de tudo acontecer, só que ele fala que aquela paciente ele fez diferente, que ele só fez aquilo porque ela estaria ali numa situação irreversível, e é como se ele tivesse feito aquilo por misericórdia ali, né, para que ela não sofresse mais. Então ele decidiu ali terminar com a vida dela ali mesmo. Realmente, tá? Essa paciente, eles investigaram depois dessa entrevista aí, claro que todas as informações foram passadas para a polícia novamente, e eles investigaram realmente essa paciente e descobriram o nome da paciente, todas as informações, e esse caso aí, nessa nova confissão dele, também talvez seja aí analisado, né, nos próximos tribunais, talvez um novo julgamento e tal, para que seja aí também colocado, né, essa culpa para o Will também, já que ele confessou, é claro. Mas até agora esse novo julgamento não aconteceu. As últimas informações que nós temos é que o Will está lá, então, no corredor da morte,
esperando para que a sua sentença seja então realizada. Bom, esse caso, para mim, de todos os casos que eu já contei aqui no canal sobre esse caso, e eu tenho vários casos, aliás, eu criei uma playlist nova só com casos de SKs, de pessoas que tiraram a vida de pessoas em série para vocês, e eu vou deixar passando aqui no card, acho que é desse lado aqui, no card nesse momento, tá? Vocês podem acessar essa playlist, tem muitos casos interessantes para analisar lá. Mas de todos esses aqui que eu fiz, eu acho que esse é o mais cruel de todos, porque as pessoas estavam ali dentro do hospital, dormindo, né, muitas delas, né, apagadas ali com toda a medicação que elas estão tomando e tal, e a pessoa que tinha que ajudar, né, ali acabou cometendo esse ato maligno. Mas vai lá, assiste essa playlist lá do SKs que eu tenho e dá sua opinião também, vê se você acha que esse foi o mais cruel de todos ou não. E deixa aqui nos comentários depois, tá bom? Bom, além daquele documentário lá da Disney Plus que eu indiquei pra vocês, que eu assisti também, eu assisti um outro documentário aqui que foi feito sobre esse caso, que é esse aqui. Esse aqui é uma série, na verdade, tá? O episódio do caso do Will está na temporada 10, episódio número 9. E eu assisti aqui mesmo pelo YouTube. Eu consegui encontrar em inglês, mas se alguém conseguir encontrar dublado ou legendado, deixa aqui nos comentários pra gente aonde que você conseguiu encontrar, para que as pessoas que não falam inglês consigam assistir também, porque esse documentário também é muito interessante sobre esse caso aqui. E uma questão que eu vou levantar aqui no caso de hoje, que eu não consegui obter resposta, tá? Eu não sei se depende de hospital para hospital, se depende de país para país, porque parece que lá nos Estados Unidos não é assim, mas não sei, tá? Eu vou pedir também para os profissionais de saúde que estiverem assistindo esse vídeo, se puder responder essa minha pergunta aqui nos comentários, por favor, para me ajudar aqui, né, a entender mais esse caso. A pergunta que eu faço é a seguinte: bom, todos os hospitais aí, eles não exigem dos funcionários da saúde de passar por um tratamento, por um acompanhamento psicológico ou então psiquiátrico de tempos em tempos? Isso não é exigido do seu funcionário para trabalhar no hospital? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Bom, o meu marido, ele é piloto de balão aqui na Capadócia, né? E aqui na Capadócia, quem controla todas as empresas de balão daqui é a aviação civil. Então, a autoridade da aviação civil exige que todos os pilotos de todas as empresas passem de tempos em tempos por uma bateria de exames físicos e psicológicos também. O meu marido, ele vai para Ankara, que é a capital aqui da Turquia, que fica umas 4, 5 horas de carro de distância, então são 5 horas para ir, 5 horas para voltar, é bem longe daqui, e ele faz essa viagem junto com os outros pilotos da empresa dele, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes por ano, para fazer essa bateria de exames lá naquele hospital de Ankara. Por que não no hospital aqui na Capadócia? Nós temos hospital aqui também, porque lá é o melhor hospital nessa área, então eles mandam para o melhor hospital para eles terem realmente um resultado ali, né, 100% confiável. E o que ele faz nessa bateria de exame aí? Ele faz, claro, ecocardiograma, exame de sangue, eles fazem também, parece que um exame de resistência, aquela coisa, coloca na esteira, vamos ver quanto tempo que você consegue correr, aquela coisa e tal. Muitos exames, e também eles passam toda vez por um psiquiatra que analisa eles toda vez nessa visita. Os pilotos, eles ficam o dia inteiro praticamente no hospital lá em Ankara, tá? O meu marido, ele sai daqui umas 3, 4 horas da manhã e chega 3, 4 horas da manhã do dia seguinte para fazer essa bateria de exames que eu já falei, né? Mas vou repetir, de 2 a 3 vezes por ano. Ele é obrigado a fazer isso pela aviação civil. Por quê? Precisa saber se um piloto está, né, fisicamente, é claro, né, apto para estar guiando um balão, colocando um monte de gente inocente lá em cima junto com ele. E também eles precisam saber como é que tá a mente dele, né? Eles não podem colocar um piloto maluco aí para estar pilotando as pessoas inocentes, vai saber o que vai fazer com esse balão ou não. Eu falo isso para vocês, então,
Analisando aí a profissão de piloto de balão, aqui da Capadócia, tá? Não sei como é que funciona nos outros países. Eu acho esse controle extremamente necessário. E tem gente que pode falar assim, gente, mas não vai adiantar esse aí acompanhamento psicológico, porque se o cara é louco, louco mesmo, né? Se o cara é psicopata ou qualquer coisa assim, ele vai cometer os atos da mesma forma. Claro, você tá certo também de uma certa forma, mas eu acredito que talvez com o acompanhamento, o próprio profissional da saúde, o psicólogo, o psiquiatra, ele vai conseguir ou tentar conseguir, porque às vezes também a pessoa, né, é tão boa em enganar que ela engana também o próprio psicólogo ou psiquiatra. Mas ele pode tentar conseguir ver, né, que aquele enfermeiro, que aquele médico talvez possa ali estar causando mal a outras pessoas e então esse funcionário, né, será afastado para sempre do hospital, porque essa não é a sua profissão. Se você não está lá para salvar vidas, você não deve estar lá, né? Um anjo da morte, um enfermeiro que tira a vida das pessoas, faz totalmente o contrário, né, do que ele jurou lá quando ele quis, né, quando ele pegou seu diploma lá de enfermeiro. Não deve continuar no hospital, é claro, né? Mas infelizmente esse caso do Will aconteceu e tantos outros também. Bom, mas deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários, tá? O que você acha? Se não houver essa exigência aí dos hospitais, você não acha que seria extremamente necessário que os hospitais exigissem que todos os seus ali profissionais da saúde passassem por esse acompanhamento psicólogo ou de psiquiatra? De tempos em tempos ali dentro do hospital mesmo, que é muito fácil, né? Tá ali dentro do hospital, só, tem 15 minutos não, uma hora aí do seu break, vem aqui, vem falar com o psicólogo para ver como é que você tá. Depois você volta para trabalhar, né? Não seria difícil para eles fazerem todo esse acompanhamento aí. Talvez, né, poderia aí ajudar a salvar mais vidas. Deixa aqui nos comentários, tá bom? A sua opinião. Bom, antes de acabar o vídeo, deixa eu mandar um beijo grande para os membros do canal. Li Raci, Sônia Maria, Paula Tavares, Ju Silva, Flávia Pandeló Montana, Rosa Aparecida Adriano Oliveira, Patrícia Caters e Luna. Eu gravo os meus vídeos com pelo menos 2 semanas de antecedência, tá, gente? Então, se você acabou de se tornar membro do canal, espera mais de 2 semanas aí para ver o seu nome aqui na tela final também. E um beijo grande a todos vocês que não são membros do canal, mas que estão inscritos aqui, que já curtiram esse vídeo, compartilharam para mim e também deixaram aqui um comentário para me ajudar no engajamento. São vocês que estão fazendo esse canal crescer cada vez mais. Obrigada de coração. Um beijo grande. Eu vejo vocês no próximo vídeo.